Salve galera, Carlos aqui para mais um vídeo neste canal Fora de Estação, tudo certo? E nesse vídeo, como prometido, né, vou falar aqui sobre a quarta temporada de Invencível, essa série aí, né, que é do caralho, é uma série top, tá? Então eu vou comentar algumas coisas aqui, já aviso de antemão que vai ter spoilers nesse vídeo, então você que não viu, nunca assistiu Invencível, ou tá esperando sair os episódios lá na Prime, né, porque sai toda quarta-feira, quer assistir tudo de uma vez, já sai desse vídeo e deixa para assistir em outra oportunidade, porque tudo que eu vou falar aqui vai ser, já foi mostrado nas HQs, mas vai sair também na série. Então, sem enrolação, sim, se inscreve, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, essa coisa toda, tá? Agora vamos direto pro que interessa. Pois é, pessoal, eu estava assistindo aqui, assisti aí os 5 primeiros episódios da quarta temporada de Invencível, que saiu no Amazon Prime, tá? Para quem não conhece, Invencível é um personagem que é feito lá pela Imarte Comics, né, se eu não me engano. E é da mesma editora lá do Spawn, esses heróis aí, que adaptou, né? Fizeram uma adaptação e transformaram numa série animada lá no Amazon Prime, tá? Uma série muito boa. Eu não conhecia as histórias de Invencível, conheci depois de um certo tempo, quando a série saiu, fui me interessar de ver e gostei bastante, tá? Resumindo a história, Invencível se passa num universo onde existem seres alienígenas ali e o Mark Grayson, que é o protagonista, é filho de um desses alienígenas, que é o Nolan Grayson, que é o Omni-Man. Que é como se fosse um super-homem, tá? Uma versão mais porra louca do super-homem, que tem também superpoderes lá. São super fortes, super rápidos, se regeneram de quase tudo, né? E são praticamente imortais. Os caras praticamente não envelhecem, podendo viver aí até mais de 2.000 anos de idade, né? Ou seja, é muito louco, tá? E desde a primeira temporada, que saiu lá em 2020, se eu não me engano, né? Saiu a primeira temporada. No final da primeira temporada, o Nolan ele já tinha matado os Guardiões Globais, né? Os Guardiões lá que faziam que eram os heróis da Terra, né? Que protegiam a Terra contra ameaças alienígenas, né? Vilões, enfim. E ele foi lá e matou todo mundo. Por que que ele fez isso? Porque o Nolan Grace é um grande filho da puta, na primeira temporada pelo menos ele era assim. E ele estava querendo preparar, deixar a Terra desprotegida para que os outros Viltrumitas, que é assim que se chama, os alienígenas dessa série, né, que é a raça dele, os Viltrumitas, que vem de Viltron, que é um planeta ali que fica a milhões de anos-luz da Terra, né, e que produz esses alienígenas aí. E ele queria deixar a Terra desprotegida para que a invasão Viltrumita acontecesse. E para isso o cara desceu o cacete no Invencível. O pobre do Mark quase morreu ali, né? Teve aquele discurso todo, né? Que daqui 500 anos o que é que sobraria para o Mark? Ele disse: sobra você, pai. E isso bateu no Nolan, ele foi embora da Terra, né? E sem contar que o Mark descobriu os poderes também nessa temporada. Ele descobriu que era também Viltrumita, o pai dele contou ali por cima a origem dele. E ele começou a se transformar no Invencível. Só que o pobre do Invencível, em todas as temporadas, apanhou pra cacete. Nessa não é diferente, tá? Na segunda ele apanhou pra caralho das Viltrumitas quando ele foi pra Traxa, né? Atrás do Nolan. Na verdade, ele não foi atrás do pai dele, ele foi pra descer, pra deter, né? Os alienígenas que tinham lá, que são aqueles que pegam no rosto da pessoa e possuem a pessoa, que é Texan, o nome dos bichos lá, acho que esse é o nome desses bichos. E acabou reencontrando o pai dele, o Nolan, depois que ele fugiu da Terra, que ele destruiu tudo, deixou a Terra em frangalhos. Chegou lá e encontrou o Nolan junto com a Traxiana e junto com outro filho, que é o Oliver, que é o irmão do Mark, tá? E aí o Nolan pede para ele proteger o Oliver, diz para ele, olha, leia meus livros aí, que eu digo tudo, todas as fraquezas dos Viltrumitas aí para você se preparar para a invasão, né? Porque eles vão tentar invadir a Terra, vão tentar dominar tudo. Aí, depois disso, o Mark se recupera, aí começa a terceira temporada, aí vem dois arcos, que é a Guerra Invencível, que são as variantes do Mark que invadem a Terra, porque tem um personagem lá que é o cabeçudo, né, tem a cabeça de picolé chupado, que ele ficou com raiva do Mark, ele acha que a culpa dele ter ficado daquele jeito foi do Invencível, mas não, foi dele mesmo. Ele mesmo que fez a experiência e se fudeu. Isso foi na terceira temporada, tá? Aí ele abre um portal, liberta essas outras versões do Invencível, que são malignas, que se juntaram ao Nolan, que é o Omni-Man,
para invadir a Terra, para transformar a Terra em sitiá-la, né, transformá-la aí em uma base do planeta Viltron, né, para os Viltrumitas poderem invadir. Só que o Mark espancou esse cara, quase matou, mas não matou. E depois disso ele volta, né, antes da temporada terminar, para tentar finalizar o serviço. Só que dessa vez o Mark foi lá e finalizou ele, né? Ele quase matou todo mundo, quase matou a Eve também. E já nessa temporada, na quarta temporada, antes da terceira temporada terminar, aparece o Conquista também. Aparece a Anissa primeiro, né? Dizendo que, olha, vamos, você preparou a Terra? Não, não preparei. Aí depois manda um Conquista para tentar convencê-lo, só que já tinha passado a Guerra Invencível, eles tinham derrotado as variantes dele mesmo, ele conseguiu derrotar todo mundo. Aí no final aparece o Conquista, aí meu irmão, aí quando o Conquista aparece, o que o Nolan fez na primeira temporada parece brincadeira de criança. O Conquista desce o cacete no Invencível, assim, com gosto de gás. Quase mata ele também, quase matou a Eve, né? Porque a Eve tem o poder de renascer, né? Ela é praticamente imortal também. Então ela acabou se curando e ainda ajudou o Mark a matar, a finalizar o Conquista. Ele não morreu, tá? Nessa primeira luta. E eles finalizaram ela e o Mark ficou todo arrebentado, quebrou perna, quebrou mão, enfim, é violento pra caramba. Ele consegue derrotar o Conquista na base da cabeçada, né? Estilo Zidane aí, tá? Quem assistiu a Copa de em 2006 lembra disso aí. Aí a quarta temporada já começa com o Invencível se recuperando dos estragos, né, que aconteceram depois da luta com o Conquista. O Cécio, né, mantém o Conquista preso lá numa nave na Terra, uma grande burrice, porque não tem prisão na Terra que segure ele. E no final, e quando começa, ele se solta, ele se liberta, obviamente, e volta para o planeta Viltrum, né, para a base dos Viltrumitas lá. E o Mark começa a lutar, aparece o Dinossauros, que é um personagem bem interessante das HQs que nessa temporada aparece. Apareceu pouco, mas é bastante interessante. Também tem o episódio 4 foi sobre o Dark Blood, né? Foi sobre o inferno, onde aparece a vulcânica. Aparecem os outros bichos lá, que segundo o que ele conta, né? Seriam criaturas se eu não me engano, da segunda à terceira era, porque ele fala que a humanidade teve 6 eras, né? Contando que teve criaturas, que são aqueles kaijus que apareceram nas outras temporadas, né? Que eram criaturas da segunda, era da terceira era, e que a humanidade estava chegando perto da sexta era, né? Ele faz um resumão, ele pede a ajuda do Invencível para lutar contra essa vulcânica e restaurar os poderes do Capiroto, porque o Capiroto nessa série ele é do bem, ele é gente boa, né? Aí quando ele recupera os poderes, ele vira o Schwarzenegger do capeta, fica gigante, e mesmo assim toma um pau, né? Eles não conseguiram derrotar a vulcânica, precisou o Invencível matar ela várias vezes, para ela ser derrotada, assim, derrotada entre aspas, tá? Porque ela vai voltar, já foi confirmado isso. E o ápice dessa temporada até o momento foi a luta do Invencível, a revanche dele contra o Conquista, porque o Nolan e o Alien vão para a Terra para recrutar o Mark, né? O Nolan chega lá, todo com a cara de pinto murcho, pedindo perdão pelo que ele tinha feito, né? Ninguém perdoa, obviamente, né? Não tem perdão que ele fez. Vai pedir desculpa para a Deb também, a Deb cagueanda, e o Mark ainda vai com ele, porque ele disse que se eles forem derrotados, a coalizão de planetas, os Viltrumitas iam invadir a Terra e iam matar todo mundo. Basicamente isso, tá? Então, o Mark, ele aceita, ele vai se despedir de todo mundo, da Eve. Inclusive, nessa temporada, a Eve descobre que tá grávida, né? Ela não conta pro Invencível. Eu vou dar spoiler aqui, tá? Ela aborta o bebê, tá? Isso vai ser abordado na série, depois que provavelmente, se não nessa temporada, na próxima. Quando o Mark volta da Guerra Invencível, ela já tem abortado a criança, enfim, ela explica pra ele, eles ficam bem depois, tá? Eu não sei se eles vão abordar exatamente fiel do jeito que tá lá, mas é provável que sim, tá? Aí depois que o Mark volta, ele chega lá, o Oliver vai junto, né, o irmão dele, que é o Kid, o Omni-Man, né? Eles chegam lá e já aquele clima de Boston, o Nolan fica ali, né, e os filhos não estão falando com ele. E do nada eles dão um papoco lá na nave, né, estoura tudo. Aí aparece dois Viltrumitas com a barriga de ego, né, os caras tudo gordo, e aparece o Conquista. Aí começa a luta dele com o Invencível, que é o ápice do episódio, tá? Ficou muito bem feito, ficou muito bem adaptado. Ele quase mata o Oliver lá, estoura a cabeça do Oliver, ainda tentou brigar com o Omni-Man, mas
quem briga com ele de verdade é o Mark, que diz assim, você não vai respirar de novo. E de fato, o Mark crava aqui no pescoço dele e vai com ele pro planeta lá, pro planeta que tem próximo, que eles podem ficar até 2 semanas sem respirar, mas eles precisam de oxigênio também. Então ele pressiona aqui o pescoço, o Conquista não consegue respirar, fica ali se batendo, tentando se soltar, dá soco, chute, porrada, cotovelada no Mark, ele não solta de jeito nenhum. Até que no final, vendo que não ia ter como, ele dá o golpe de transpassar o tronco do Invencível com a mão. Uma cena extremamente violenta, tá? Pra caramba, ficou muito bem feito. E além disso, ele ainda sai puxando tripa, intestino, fígado, sei lá, meu irmão. Eu nunca vi uma pessoa com tanto intestino como o Invencível. Acho que tem uns 30 metros de intestino ali dentro daquele corpo. Aí puxa tudo, mas o Mark consegue matar o Conquista. E essa morte do Conquista foi idêntica às HQs, foi da mesma coisa, tá? E o Invencível sobrevive, porque ele ficou mais forte. Depois da última luta dele com o Conquista, ele ficou mais forte, tá? E nessa temporada, eles ainda fazem um resumo, né? Eles mostram o Nolan e o Alien indo atrás das fraquezas dos Viltrumitas, daqueles Ragnars, né? Que conseguem cortar Viltrumitas muito fácil. Do Spade Racer, que é aquele cara que tem uma arma que atira e faz um buraco no universo. O Tech Jack eles recrutam também, né? Esqueci até de falar isso. E depois vão atrás do Battle Beast. Estão procurando o Battle Beast para recrutar ele também para a coalizão de planetas. Mas o episódio termina com essa luta do Conquista e o Mark matando o Conquista e todos folados. E chega o Nolan e o Oliver lá para tentar resolver. O pessoal se perguntando como é que ele sobreviveu, não sei o que. Pessoal, o cara é um alienígena. Eles têm uma regeneração fora do comum, tá? E para quem está se perguntando como é que ele sobrevive, como é que ele vai sobreviver depois, vou dar spoiler aqui, tá? O Nolan pega os intestinos, as tripas, enfim, tudo que saiu do Mark, coloca tudo para dentro, costura e deixa a regeneração dele fazer o resto. É isso. E demora quase 1 ano para o Mark se recuperar disso daí, tá? Para quem leu as HQs sabe disso. Só que depois dessa luta, o Invencível fica ainda muito mais forte, cara. Por isso que ele se transforma no final da história no Viltrumita mais poderoso, tá? Porque ele sobreviveu a várias lutas com oponentes muito mais fortes do que ele, tá? E é isso. Eu vou dar minha opinião sobre essa temporada até agora, eu gostei pra caramba. Principalmente desse último episódio, não sei se os outros episódios vão seguir essa mesma linha, né? Terminar a Guerra Invencível, a Guerra Viltrumita no caso, para já iniciar depois um outro arco, que é quando os Viltrumitas vão para a Terra, né? Quando o Twag e os outros vão para a Terra. Ele vai aparecer nessa temporada já lutando com eles, né? Não sei se é no último episódio, no penúltimo, mas vai aparecer, tá? Então você que está assistindo Invencível aí, já saiba disso, tá? Tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu acho que o Amazon Prime vai adaptar quase tudo. Não sei se tudo porque tá dando dinheiro, né? Então, muito provável que os caras comecem a adaptar quase todas as HQs na série aí, tá? E é isso, minha opinião, a série é top, tá? Uma das melhores séries de super-heróis que já saiu até agora, tá? Tô só esperando The Boys sair para fazer um vídeo sobre a 5ª temporada de The Boys também para vocês aqui no canal. Que faz tempo que eu não falo disso, né? De filmes e séries aqui, dando dicas para vocês. Porque eu também gosto desse tema, tá? Então tá aí. Essa é a minha opinião sobre a 4ª temporada de Invencível. Muito foda. Espero que os produtores, né, da série continuem mantendo a qualidade ao longo dos tempos. Porque a gente sabe que geralmente nessas séries começa muito bem, depois desanda tudo, né? Mas enfim, é isso. Vou indo, galera. Desejo para vocês um excelente sábado. Fiquem na paz e fui.